Eu queria te perguntar, Fernanda, por que é considerado o alimento dos atletas? O que ele causa no corpo e qual que é o benefício dele em comparação ao arroz branco, por exemplo? Ótimo. Então, vamos começar falando dos micronutrientes, né? Na verdade, então, a batata doce ela é riquíssima, primeiramente, em vitamina A. Essa vitamina A, ela ajuda muito na questão da pele, renovação das mucosas. E com isso, para o atleta, ele precisa realmente dessa troca tecidual, né? Você está ali treinando, você está, vamos colocar assim, luxeando mesmo músculos, sim, tecidos. Então, se a gente for partir por esse princípio, né, a vitamina A, ela vai estar fazendo essa renovação das mucosas, né? E a vitamina A também, além de tudo, ela é um antioxidante. O antioxidante no esporte, ele é fundamental, tá? Entendi. Por que ele é fundamental? Porque primeiro quando você está fazendo qualquer tipo de treino físico, você está respirando mais. Essa respiração excessiva, ela tem mais oxigênio. O oxigênio, ele é um oxidante natural do nosso corpo. Tá? Se nós não tivermos um cuidado de vitaminas, minerais, você propicia chegar ao envelhecimento mais rápido, um cansaço físico mais rápido, um envelhecimento e fadiga muscular mais rápido. Então, com essa vitamina A, você vai estar primeiro como ponte, né? Trazendo aí essa melhoria da sua respiração, a diminuição do oxigênio. E com isso, você já tem esse condicionamento no esporte. Sim. Fora isso, também, se a gente for partir pelo princípio dos micronutrientes, você tem um complexo de vitaminas B. Tá? A vitamina B1, que é muito boa também para o sangue, né? E o sangue ele é fundamental, essa renovação durante o treino. A vitamina B2 também, né, que também confere essa questão de renovação, tanto de hemácias, que são as células sanguíneas fundamentais no esporte, e a vitamina B6. Essa vitamina B6, além de conferir também essa questão de melhoria sanguínea, né, ela também traz alguns hormônios que são predispostos também na atividade física, como a serotonina, que todos nos falam aqui, sim, ativa a serotonina. Então, a B6, ela está presente também na batata doce, então melhora mais ainda a produção da serotonina. Sensação do bem-estar, né? Agora eu estou entendendo porque quando eu ia na casa da minha avó, quando eu era criança, ela vivia tocando batata doce assada na gente no café da manhã. Não deixava comer pão, era batata doce assada todo dia, né? Mas tem a diferença da maneira de preparação para você potencializar esses benefícios e se tem muita diferença da branca para a roxa. Sim, na verdade, assim, vamos colocar que da branca, né, a concentração de vitamina A é maior tanto na roxa quanto na amarela, né? E se a gente for olhar a questão de fibras, aí você concentra mais as fibras nas cascas mesmo, tá? O benefício que eu falo, assim, no esporte é mais quando a gente lida com a questão. Primeiro, estou falando só das vitaminas, mas eu vou chegar ainda no carboidrato, que é a ponte que todo mundo gosta, que ajuda. Né? Então, já que vocês tocaram no assunto das diferenças de micronutrientes, é a A. Agora, da batata inglesa, que é a que nós comemos, né, para a batata doce, né, há uma diferença de índice glicêmico. O que seria essa questão do índice glicêmico? É aquela que todo mundo, vamos colocar numa linguagem mais comum. O açúcar. O açúcar, exatamente. Quando ele atinge um limiar alto, né, e ativa a insulina, que é aquele hormônio que leva o açúcar para dentro das células, né? Então, vamos pensar assim, quanto maior o índice glicêmico, mais fácil a insulina ativa e aí leva mais rápido aquele açúcar para dentro das células e você tendo... Repõe energia. Repõe. Mas aí a diferença da batata inglesa para a batata doce é interessante. Por quê? A batata inglesa, o índice glicêmico dela é maior. Só que você levar rápido demais o açúcar para dentro das células também não é tão bom, porque você ativa demais o pico de então, glicemia. Peraí, a batata inglesa tem mais açúcar, vamos dizer assim, do que a batata doce, não, é isso? Não, o índice glicêmico dela é maior, aí é diferente. Agora, a concentração de açúcar da batata doce é maior. Tá, não, porque quando você fala em índice glicêmico, você está falando de glicemia, para mim eu estou falando, a linguagem seria açúcar. Não. Os dois têm açúcar, isso que é interessante a gente explicar, porque os dois têm açúcar, só que a da batata doce é maior. A diferença é o que a gente pensava, mas você falou que da batata inglesa o índice glicêmico é maior. Ou seja, ela ativa mais rápido a insulina.
Tá? Então vamos colocar... Ela aciona, ela precisa de mais açúcar. Não, ela ativa mais rápido o pico de insulina. Então, ou seja, a batata, vamos colocar assim, a batata inglesa, quando ela entra na circulação sanguínea, a insulina é ativada mais rapidamente do que a batata doce. É o mesmo que acontece em relação ao pão, a farinha branca e o pão integral. Exatamente. Agora, qual que é a vantagem, então, em você ter um menor índice glicêmico, que é o caso da batata doce? Porque ela tem mais carboidratos, só que o índice glicêmico dela é mais regular. Entendi. Tá? Agora sim. Então, não só para o atleta, para as pessoas que se preocupam muito com a saúde e também com a caloria, que quer sempre manter o peso, é muito interessante fazer o uso da batata doce. Fala sobre a importância do carboidrato na vida das pessoas, porque existem muitas dietas malucas, a dieta da proteína, a dieta disso, mas o carboidrato é essencial na vida de todo mundo, né? Exatamente. Se a gente for pensar até em uma modalidade que eles falam muito, que é aquele de fisiculturista, né? Eles mesmos, só no final que eles usam uma estratégia que é um período curtíssimo de cortar um pouco, né? Mas todos têm que manter, porque o carboidrato é a energia primária que o nosso corpo... energia. Exatamente. Sem o carboidrato, nossas funções todas ficam prejudicadas. Você produz outras substâncias para fazer esse papel de tão importante que ela é. Então, o que acontece? Você acaba tendo fadigas, cansaços musculares recorrentes. Para o esporte é totalmente danoso. Isso não quer dizer que o cara só tem que comer batata doce em casa a partir de agora, né? Vai falar assim, já que ele está falando aqui que tem bastante carboidrato, etc e tal, então só vou comer batata doce. Não é bem por aí. Não é, até porque... Não pode trocar por outras coisas totalmente. Não pode. O corpo precisa de todos os nutrientes, né? Sim, eu estava até discutindo aqui um pouco antes de entrar no bloco a questão assim, do excesso de batata também, né? Provoca muitos gases, gente. Nós temos uma... essa parte todo mundo conhece bem, essa parte dos gases. Inclusive, eu não ia falar, não, porque eu falei assim, se eu falar, a Lu vai falar que eu sempre fico querendo avacalhar o assunto aqui. Não é, mas já que você tocou no assunto, quando fala batata doce, a gente já pensa logo nos flatos, né? Na flatulência, nos puns que a gente solta. Exatamente. Mas... E a grávida, então, não pode nem pensar na batata doce, né? Sim, tem que regular, porque, querendo ou não, ela tem um carboidrato que ele é mais digerível no intestino grosso. E aí você tem uma fermentação de bactérias ali. E essas fermentações, elas provocam excessos de gases mesmo. Então, o usual assim, de um consumo de batata doce é até uma colher de servir e meia por dia. Isso dependendo da pessoa e da necessidade energética que ela tem, né? Mas assim, se for olhar uma média calórica de uma porção de carboidratos pela tabela, pela pirâmide nutricional, né? É até 150 gramas de batata doce por dia. Por dia. Isso, uma média. Independente se for da branca ou da... Isso. Eu falo branca, mas você fala de amarela, né? Isso, a batata amarela. Ou a roxa. Exatamente. Agora, uma dúvida que surgiu aqui. A batata doce, algumas pessoas têm a impressão de que pelo nome ela é mais doce, né? O diabético tem alguma restrição em relação à batata doce ou não? Olha, por aí que tá, só o nome que fala mesmo. Por quê? Como eu falei anteriormente, então voltando um pouquinho, ela é de baixa, assim, ela é de média a baixo índice glicêmico. Sim. Com isso, ela tem um potencial de retardar um pouco esse pico glicêmico. Então, aos poucos, ela vai gotejando esse carboidrato na corrente sanguínea. Então, não eleva demais o pico glicêmico, tá? Diferente da inglesa, que a inglesa realmente ela tem um pico glicêmico mais alto que a batata doce. Sim. Certo? Então não tem problema. Ela vai gotejando devagar. Mas aí, qual é a melhor maneira de se preparar, então, essa batata doce para comer? Isso, eu achei que eu fugi dessa pergunta a hora. Interessante é isso. Por isso que eu te trouxe de novo para a realidade. Ótimo. A batata, então, se a gente for olhar a inglesa, né, o melhor jeito de fazê-la é cozida, justamente para predispor esse diminuição do índice glicêmico. Quanto mais você processa, ou seja, tritura a batata, mais você facilita que as moléculas elas já ficam mais digeríveis. Isso é inglesa? Isso eu falo para o caso de todos os alimentos, em geral a batata. No caso, a batata inglesa. A inglesa, a batata doce também. Tá. No caso, um purê de batata, então, é melhor do que a batata inteira ali? Não, então vamos falar, é o contrário. Quanto mais ela estiver compacta, mais você retarda a digestibilidade, ou seja, ela cozida, né, apenas fica melhor o consumo do que ela mais processada, porque você aumenta o índice glicêmico. Quanto mais você
processa aquele material, né? Mas ele fica com açúcar mais fácil de ser aquele digerido. pessoal que gosta de batatinha frita ali naqueles fast food, então, nem pensar, né? Além de tudo, tem um acréscimo de gorduras, né? Então fica muito calórico. Agora, a maneira mais correta de manter os nutrientes seria cozinhá-las a vapor do que na água diretamente? Tem e assar também, porque eu amo batata doce assada. Sim, aí tá. Por exemplo, se a gente for pensar, o melhor é a vapor. Por quê? Quando você submete ela cozida, né, você tem as vitaminas do complexo B que elas estão mais interagindo com a água ali. Então você fica na água. Tem um pouquinho de perda daquelas vitaminas na água. Mas isso a gente pode reaproveitar, mas e no caso da casca? Porque você falou muito sobre a casca no início. Sim. Aí. A casca, por exemplo, você pode triturá-la, né, e fazer também alguns compostos, por exemplo, usar como farinhas em bolos, né, por exemplo, como farinha enriquecida mesmo, misturá-la em outras farinhas, então você pode triturá-la e fazer outras preparações com essa casca. Sim. Tá? Agora, é interessante a gente falar também, por exemplo, no almoço, vai fazer a batata doce. É interessante ter só um tipo de carboidrato ou pode misturar ela com arroz, por exemplo? Sim, aí você tem que pensar num contexto como um todo. Como eu falei, quando nós fazemos um planejamento de um cardápio, né, ele é bem individual, né, atendendo às necessidades das pessoas. Para uma pessoa, né, ela tem que ter o seu consumo diário de carboidrato entre 50% a 60% do seu cardápio diário em carboidratos. Usualmente, nós usamos assim, 1,5 colher de servir mesmo, né, dessa batata, né, ou então arroz, ou então assim, tendo só uma porção de carboidrato mesmo. Depois agregamos saladas, carnes, né, mas o usual é manter realmente uma das opções. Uma só, né? Exatamente. Bom, o pessoal que gosta de batata doce aí, tá vendo? Agora você vai olhar para a batata doce com mais respeito também, né? E vai realmente conseguir utilizá-la de uma forma que vai melhorar a sua saúde. Bom, você tem mais alguma outra dica que você queria trazer que a gente acabou esquecendo de perguntar, Fernanda? Pois como eu disse, né, você, antes do treino, vamos falar então de batata. Ela é ótima para um pré-treino, tá, gente? Comer a batata a 2 horas antes do treino. Pós-treino, a gente pode trocar um pouquinho pela batata inglesa, mas ela é ótima para um pré-treino no esporte, tá? E além de regular a glicemia. Muito bem.